Aleluia. Irmãos, quero compartilhar com você, jovem, amado, cheio do Espírito, sobre a coisa mais importante que você não pode esquecer, mas que é a principal que você esquece, que é o quê? É o quanto você é amado por Deus. Por quê? Porque essa é a identidade dos radicais livres. Qual que é a identidade dos radicais livres, se você fosse resumir? Eu sou filho amado de Deus. E nesses dias que nós estamos num mover evangelístico, indo atrás de pessoas, pregando o evangelho, falando e levando as boas novas, que foi aquilo que a gente falou semana passada e compartilhou nas células, você não pode ir aí despreparado. Por quê? Você precisa estar cheio. E quando fala cheio, não é só cheio do Espírito Santo, é cheio da sua identidade e da convicção de que você é amado de Deus. Sabe por quê? Porque quando você entende essa revelação, que muitos acham que é algo trivial, isso aí eu já ouvi, então eu não preciso ouvir de novo. Mas sempre você vai ouvir. E a nossa ênfase sempre vai voltar para isso. Para o quê? Para o quanto você é amado. Qual é a sua identidade? É essa identidade. Então, você percebe isso em todos os mover que nós fazemos. No encontro nós falamos disso, conferência nós falamos disso. Pastor Ricardo Landim ministrou basicamente o que na conferência? Como que foi o ambiente que finalizou lá na conferência, para quem estava lá, dos radicais livres? Então, isso é de suma importância. Por quê? Porque vira e mexe você esquece quem você é. E quando você entende que você é amado de Deus, muito amado de Deus, não só amado, isso libera todas as outras bênçãos sobre você. Por quê? Porque a fonte de todas as bênçãos na sua vida é descobrir que você é amado de Deus. É quando você descobre na sua identidade, na sua mente, no seu espírito, que Deus, Ele não quer mais te castigar. Que não é porque você erra hoje, amanhã Deus não te ama. Que não é porque você falha amanhã, ou depois de amanhã, ou está pensando uma besteira, não, Deus não vai abrir essa porta, isso não vai acontecer na minha vida. Então, isso é algo que você precisa resolver de vez na sua vida. Entender que você é amado, não importa o que você faça, nem o que faça com você, nem o que você pensa, nem o que o diabo fala para você. Tem uma coisa definitiva na sua vida, que Deus, Ele te ama, e Ele não vai mudar isso. Então, você pode ver Deus de 3 formas: o Deus como um juiz, o Deus de misericórdia, ou o Deus da graça, o Deus da paz. E o Deus da paz que é o seu Pai. Então presta atenção, quando você apronta, ou aprontava na sua casa, o que você esperava dos seus pais naturais? Quantos apanhavam de cinta aqui? Levanta a mão aí. Quem nem sabe o que é uma cinta aqui? Levanta. Aí tem uns sinceros, nem sabe o que é uma cinta. Quantos apanhava de chinelo aqui? Chinelo já melhorou. As palmadinhas, quantos levava a palmada? Aleluia. Presta atenção. Tem uns que nem abaixa mais a mão, a mão já levantou e fica, né? Então presta atenção, irmãos. Por quê? Porque essa é a tratativa, quando fala a respeito da paternidade, do amor. Se você erra, você já espera o quê? Ou é juízo, ou é misericórdia, mas graça quase nunca a gente espera. Você sempre vai esperar ou juízo ou misericórdia. O que é o juízo? É você receber o que você merecia. Então, se você aprontou lá na sua casa, o que você merece? Levar uma peia, levar uma surra, se o negócio foi feio. Mas, aí então você talvez aprontava lá e você esperava, não, hoje vai ter juízo. Quantos? Nunca, né? Estava na rua, a mãe no portão, entra. Você vai apanhar de qualquer jeito. Ou você vai passar. Se você passar lentinho, você vai apanhar. Agora, se você correr, o vergão é maior, né? Então, isso é juízo. Você estava esperando o que você merecia. Ou talvez você recebia misericórdia. Você até aprontava, Lucas, mas sua mãe olhava para você e falava, você merecia apanhar, mas não vai apanhar. Então, você pode, essas coisas naturais que eu estou falando, olhar para Deus dessa forma. E aí você fica esperando sempre ou o juízo ou a misericórdia de Deus. Mas presta atenção, por quê? Porque você já passou disso. O que Deus tem para você hoje é graça. Ou seja, você não merecia, mas você recebeu de graça. Olha para a pessoa do seu lado aí. Eu não sei se você tem noção disso, mas você não merecia estar aí sentadinho, bonitinho e cheiroso. Eu não merecia estar aqui.
Mas porque eu não merecia, o que aconteceu? Deus me deu de graça. Me levantou, me colocou, me estabeleceu. Então presta atenção, você tem que entender isso. Quando nós falamos, antes de entrar aqui nas dimensões do amor de Deus, é importante você aprender isso. Que o quê? Que você pode se relacionar com Deus de 3 formas. Com base no juízo, na misericórdia ou na graça. Mas em nome de Jesus, pare de olhar Deus como um juiz ou como alguém só misericordioso. Olhe Ele como um Deus, um Pai de graça. Eu sei que isso é difícil porque nós não temos muito isso no nosso dia a dia, mas isso pode ser rompido na sua vida em nome de Jesus. Quer ver, ó, um versículo que mexe muito comigo é Romanos 4. Abre aí, Romanos 4:4. Porque ainda fala disso, dessa graça que você recebeu. Quantos aqui trabalham? Quantos aqui recebem salário? Quantos aqui gostariam de receber salário? Ixi, poucos. Mas, meu Deus do céu. Olha aqui o que Romanos 4:4 fala. Lembra? Olhando Deus como um Deus de graça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então até aí, beleza, não é um versículo com muita revelação. Por que está falando o quê? Se você trabalhou lá no CLT, no PJ, seja onde for, no freelancer, no bico, como é que você chama, sei lá. O que acontece? Ao final do dia ou ao final do mês você vai receber um salário. Então beleza, isso é bênção. Você fez ali, você se esforçou, você vai receber. Mas olha o que fala no verso 5. Aqui, isso aqui é graça. É esse Deus que você tem que enxergar. Olha o que fala. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Vou parafrasear para você entender. Está falando aqui basicamente, mesmo que você não trabalhou, não fez tudo que tinha que fazer, não foi bonzinho, não foi cheirosinho, não foi o santinho, você ramelou, mas você chega, você crê em Deus, que Deus ele vai te dar o mesmo salário daquele que trabalhou, daquele que participou, daquele que fez. A Bíblia diz que isso se torna justiça na sua vida. Então é você crer nesse Deus. Você consegue crer nesse Deus que você não fez, você não fez nada. Vou pegar o exemplo de um líder de célula aqui. Esse é o líder de célula que multiplica. Você sabia? O Rafael postou lá no status, né, nosso coelhão, né? Uma foto do Oliveira lá. O pastor que falou, né? Que parece um coelho, porque multiplica a célula. Mas você pode olhar para o Guilherme e falar, não, Guilherme é um excelente líder, deve ter feito tudo, deve ter feito todos os anjos da guarda, todos os discipulados, todas as reuniões. Por quê? Porque esse é o pensamento natural. A gente olha para alguém que está crescendo, frutificando e fala, não, esse aí é excelente. Mas, irmão, a Bíblia aqui está falando que é o contrário. Aquele que mais recebe, que mais cresce, é porque ele não merece. Eu contei seu segredo, né, Oliveira? Agora. Então, o Oliveira trabalhou? Com certeza, os irmãos trabalhou, a célula trabalhou. Mas se cresceu, é porque ele creu nisso aqui. Mesmo que eu não tenha feito tudo, poderia ter sido infinitamente maior. Mas eu chego diante de Deus, crendo, já era, você recebeu. Então você precisa crer nesse Pai, que o quê? Você não vai fazer, você não vai cumprir todas as coisas que deveria. Mas você vai chegar diante dele como um filho e você vai receber. Esse versículo, ele mexe comigo. Então presta atenção, porque agora eu quero, dada essa introdução, porque primeiro, antes de você conhecer e compreender as dimensões do amor de Deus que te cercam, tem até a música, né? Te cercam por todos os lados, você precisa enxergar Deus primeiro assim, Deus como um Deus de graça, um Pai de graça. Porque você enxerga Ele como um juiz, ou como um Deus misericordioso, você não pode experimentar o amor dEle por você. Então, quando nós falamos amor, é importante você entender que não é esse amor natural que você tem, em pelo menos 3 aspectos da sua vida, nos seus relacionamentos, na sua família, e no seu relacionamento pessoal e até sexual, né, com o seu noivo, com o seu cônjuge. Por quê? Quando eu falo amor, fecha sua cabeça, não, fecha seus olhos aí, rapidinho, sem dormir. Ou pode dormir, já eu te acordo. Fecha aí seus olhos. Eu vou falar algumas palavras aqui que você imagina. Pode ser, por favor. Fecha os olhos, hein?
Vou falar algumas palavras aqui, ó. Carro. Aleluia. Uns já pensaram em dirigir um carro, um Rolls Royce, uma Porsche, um Jeep. Agora, fecha o olho de novo aí. Fala outra palavra aqui. Deixa eu ver. Dinheiro. Meu Deus do céu. Nem vou falar, né? Mas já cresceu, né? Fecha o olho aí, ó. De novo. Vou falar outra palavra para você. Amor. O que você imagina? Ixi. Eu não sei o que passou na sua cabeça, né? Mas vou falar o que o mundo acha quando fala amor. Sexo, pornografia, né? Lascívia, não sei o quê. Ou às vezes você pensou num amor romântico, um sentimento muito forte. E tudo isso, de certa forma, faz parte. Mas só para você entender aqui. Por quê? Porque eu vou falar do amor de Deus aqui, das dimensões do amor de Deus, que não tem nada a ver com esse amor que você pensa que Deus te ama, que é um amor sentimental. Por quê? Porque nós temos 3 tipos de amor. O primeiro amor é o amor filéu, que é o amor fraterno, esse amor de relacionamento da família, dos amigos. É o amor que você tem pelo irmão da sua célula. Olha aí para o irmão da sua célula aí. É o amor filéu que você tem por ele. É um amor fraternal, você se importa com ele, você cuida dele. Tem que ter isso, o amor filéu. O segundo tipo de amor é o amor eros. Esse amor já ele é um pouco mais profundo, que é o amor que um homem sente por uma mulher. É o amor erótico, é a atração física, inclui sentimento. Então tudo isso faz parte, tem que ter. E por fim, nós temos o amor ágape, que esse é o amor com que Deus nos ama. E que nós devemos chegar nele, que é o amor o quê? É uma decisão de amar. Não adianta. Deus, Ele decidiu te amar. Não tem como Deus deixar você na mão. Fala isso para o seu irmão, Deus te ama e ponto. Pergunta para o seu irmão aí, você pecou essa semana? Não. Muda, corta. Fala para... Porque essa palavra, você pecou, é redundante, né? Pergunta para ele, o quanto você pecou essa semana? Foi muito ou pouco? Não sei se foi muito, não sei se foi pouco, mas um ou outro pecado cometeu. Mas eu quero te falar, Deus, Gui Freitas, venha para... Isso, aleluia, quero te ver. Então, irmãos, Deus, Ele decidiu te amar, não tem nada que faça esse amor, Ele sair de você. Eu vou te explicar melhor aqui. Então, essa é a definição de amor. Vamos ler aqui, Efésios 3, 14. Que é o que dá base para aquilo que nós estamos falando aqui. Diz assim, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, ó, uma causa muito importante, porque o apóstolo Paulo está falando, ó, eu me ajoelho, essa oração eu faço com força. De quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que, segundo a riqueza da glória, conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então aqui o apóstolo Paulo está falando, eu estou orando para que vocês vão ser fortalecidos, vocês vão permanecer em algo, vocês vão receber algo, vão ser preenchidos por algo. O que é esse algo? É o amor. Verso 18. A fim de poderdes, aí aqui começa a importância. Por quê? Porque primeiro você precisa compreender, você precisa entender que Deus, Ele te ama, que você é filho amado, e nada pode mudar isso. Então, o seu estado, ele não muda a sua posição. Qual é a sua posição? Filho amado de Deus. Mas às vezes, nem sempre você vai estar se sentindo amado, mas isso não muda o fato que você é amado. Isso é compreender, a fim de poder compreender com todos os santos. Aí aqui fala as dimensões. Qual é a largura,
o comprimento, a altura e a profundidade, verso 19. E conhecer, então volta no verso 18, que isso aqui é importante. Para você desfrutar do amor de Deus, você precisa primeiro compreender o amor de Deus. E como que você compreende? Através, descobrindo essas dimensões que eu vou falar aqui para você. Que é o quê? É a largura, é o comprimento, é a altura e é a profundidade. Então lembra, é um processo para você viver essa vida 100% completo, sabendo, eu sou filho amado, nada muda isso. Ah, eu pequei hoje, não importa, eu sou filho amado. Ah, eu sou filho amado. Primeiro, você precisa compreender. E o compreender é com a sua mente. É o natural. É você entender. Não, Deus me ama muito. Aí, depois que você compreende essas coisas, verso 19. E conhecer. Então, primeiro, fala assim comigo. Primeiro eu compreendo. Depois eu conheço. Fala para o seu irmão. Primeiro você compreende. Depois você conhece. Então, a lógica bíblica, e você compreende a altura, a largura, a profundidade, e conhece o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Olha que poderoso aqui, a Bíblia está falando que quando você conhece o amor de Deus, você se torna alguém pleno. Então, essa nunca vai ser uma mensagem básica, trivial, para novo convertido. Não, é uma mensagem que você deve ouvir a sua vida inteira, o quanto você é amado. Porque quanto mais você ouve, você sabe que a Bíblia, Jesus, ele é inesgotável. Então, é a experiência que nós sempre temos, irmãos. Quantos aqui já participaram de pelo menos uns 5 encontros na vida? Muitos. E como que é lá quando você ouve a respeito do amor de Deus? Você sai como? Marcado por Deus. Por quê? Porque essa é a mensagem mais importante. E por que eu estou falando disso? Porque como eu falei, nós vamos, pode tirar o versículo, nesses dias, sair, pregar o evangelho, já estamos, né? Vamos começar de fato agora. Mas se você não tiver a compreensão disso, e conhecer o amor de Deus, quando você estiver lá na rua, você estiver evangelizando, você estiver pregando, vai ser pau na sua cabeça. Por quê? Porque você vai receber muitos nãos. Você vai orar por uma pessoa, talvez, e ela não vai ser curada na hora, instantaneamente. Como é que você vai ficar? Ai, não, será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou usado por Deus mesmo? Nossa, eu orei e não aconteceu nada. Mas quando você tem a sua convicção, irmãos, quantos eu já orei, e às vezes é aquilo, né? Você ora, parece que a pessoa piora. Quantos já tiveram essa experiência? Você orou pela pessoa, a pessoa piorou. Aí você fala, se você não tem a sua identidade marcada dentro de você, o que você vai pensar? Meu Deus, eu sou a maldição, eu sou, né, um caco, Deus não me ama, Deus não me usou. Mas você precisa, em nome de Jesus. De novo, fala comigo, compreender e conhecer. Então, é uma lógica. Mas eu sei que isso não é muito fácil para nós. Por quê? Porque hoje, o nosso mundo, ele quer destruir a figura do pai. E quando fala de amor, nós falamos a respeito da figura de quem? Paterna. Então, você vê aí, e você pode fazer o teste. TV, cinema, teatro, o que mais? Mídia, Instagram, tudo que é esses, né, grandes mídias aí, eles querem destruir a figura do pai. Se eu perguntar aqui, muitos vão levantar a mão. Quantos tiveram um bom pai na infância? Talvez poucos. Não é a maioria. Mas por quê? Porque o diabo está trabalhando para destruir a figura do pai. Por quê? Porque essa é a figura mais importante. Os irmãos viram isso e conhecem, né? No jejum nós falamos um pouco disso, sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você sabe que Abraão ele representa a vida do pai, né? Ele representa o pai na nossa vida. Então, saiba disso, o diabo ele está trabalhando para que isso seja quebrado. Para quê? Para que você não desfrute dessa identidade. Por quê? Porque a coisa mais importante, novamente, é você viver com a consciência de que você é amado de Deus. Não importa o que aconteça, o que você faça. Então, para nós falarmos das dimensões aqui, e já vou ser bem breve hoje, eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos 139, do verso 7 ao 10. Nós vamos entrar aqui nas dimensões, agora você vai entender quais são essas dimensões,
o tanto que Deus, Ele te ama. Olha que poderoso isso aqui, ó. Salmo 139, verso 7, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? É aqui o salmista está declarando uma oração, né? Aí aqui, ó, se suba aos céus, lá estás. Então presta atenção, eu vou parafraseando aqui para você entender. A distância da terra até o céu nos diz da altura do amor de Deus. Então essa é a primeira dimensão, a altura. Dos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, do céu ao mais profundo abismo, fala da profundidade. Então, da terra até o céu, a altura. Do céu até o mais profundo abismo, fala da profundidade. Lá estás também. Continuando, vão acompanhando aí. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Então aqui que não está falando dos confins dos mares, está falando da largura e do comprimento. Você sabia que a gente já explorou mais o espaço do que o mar aqui da Terra? O espaço ele é mais conhecido, o universo, né, o espaço sideral, ele é mais conhecido pelos cientistas do que o nosso mar, do que os nossos oceanos. Tem toda uma explicação, mas quando aqui está falando desses mares, os confins, está falando disso, por quê? Porque a largura, o comprimento, o negócio é grande, tão grande que nem os cientistas conseguiram ainda decifrar muitas coisas dos profundos oceanos. Então presta atenção, essas são as dimensões com que Deus, Ele nos ama, o que Deus, Ele nos amarra. Você já percebeu, você tem que chegar num dia na sua vida que você percebe que você é amarrado por Deus. Quando já chegaram nessa? Seja sincero. Levanta a mão. Amém. Então eu vou orar para que os outros tenham essa experiência. Irmãos, é um negócio assim, né? Não tem nem como explicar, mas é tanto amor, mas ao mesmo tempo é um negócio que tipo... Eu já tentei várias vezes largar tudo e sair. Quantos? Eu já tentei várias vezes chutar o balde e falar, esse negócio de ser crente não dá mais, não quero. Mas não adianta, quando você já chegou nessa experiência, nessa convicção, nesse compreender e nesse conhecer o amor de Deus, é uma corda que te amarra, um laço que você não consegue se soltar. E aí Deus vem e te traz de volta. Então você precisa dessa experiência, você precisa ser laçado pelo Senhor. Fala isso para o seu irmão, você vai ser laçado pelo Senhor. Fala para ele, com laços de amor. Lembrei um pastor que falava isso, né? Fala assim para ele, você vai ser golpeado por golpes de amor. Fala para ele, em suas entranhas, seja golpeado com golpes de amor. Aleluia. Então presta atenção, nos céus, altura, no profundo abismo, profundidade, nos confins dos mares, largura e comprimento. Onde você estiver, você vai encontrar o amor de Deus para te sustentar. No seu dia mal, o que te sustenta? Se não for o amor de Deus, não vai ser outra coisa. Vou te falar, célula não vai te sustentar, líder não vai te sustentar, discipulador não vai te sustentar, obreiro não vai, pastor, nada. O que vai te sustentar é o amor de Deus. O que sustentou Elias na caverna? É claro que foram os corvos, mas através do quê? Através do amor de Deus. Então presta atenção, é isso que nos sustenta na mais profunda crise, ou no seu dia mais alegre também. O que te mantém alegre, motivado, não é a multiplicação de célula, aleluia, que multiplicou e aleluia, levantei mais um líder. Não, é o tanto de amor que eu tenho recebido, eu consigo transmitir para a célula, outro recebeu e agora ele quer ter a mesma função que eu, de fazer o quê? De transbordar esse amor. Isso sim, é o que nos mantém firmes. Então, presta atenção, irmãos, por quê? Porque o amor de Deus, ele é comprido o suficiente para alcançar um homem com o seu perdão. Então os irmãos já conhecem, e vou repetir para você lembrar a história de uma irmã que era da videira, aqui, da videira de Goiânia.
que ela era o quê? Ela era alguém assim, acho que você nunca vai conhecer, nunca vai ser tão pecador como ela. Por quê? Porque ela era bruxa. Falar só um pouquinho do que ela fazia. Ela era bruxa, ela comia, matava crianças de 7 anos para fazer ritual e comer o coração dela. E ela morava lá em Goiânia. E aí, certo dia, o pastor Aloysio foi pregar numa prisão. E aí, ele chegou nessa prisão, ele pregou lá para as presas, todas elas vieram, aceitaram Jesus, confessaram Jesus. Mas ela estava ao lado, assim, escondida. Aí depois só... os carcereiros, as pessoas que levaram o pastor lá, levaram ele até essa mulher. Ele perguntou, por que ela está aqui no canto, excluída, e ela não foi lá junto com as outras? E aí falaram para ele, não, porque essa aqui é bem pior do que as outras. Ou seja, já estava ali num ambiente ruim, que era o quê? Só pessoas presas, condenadas. Mas aquela era a pior das piores, dentro dos piores. É o que a gente fala, que era o mosquito do cocô do bandido. Tem algo pior que isso? Do mosquitinho que fica no... Só para você entender. Essa moça era escória. Até as presas que estavam junto com ela, era tudo pecador também, não queria nem saber dela. E aí o pastor Aloysio nem quis saber muito, mas aí depois ele ficou sabendo, E aí a moça mesmo falou, não, mas tem perdão para mim? Existe perdão para mim por aquilo que eu fiz? E aí o pastor Aloysio ministrou na vida dela, falou, existe perdão para você, não importa o que você fez, não importa o seu passado, não importa quem você foi, o que importa é que Deus esqueceu o seu passado, seus pecados estão perdoados, existe um Deus de paz, um Deus de alegria para você, e se você crê nele, seu passado ele é todo apagado. E aí a história diz que a moça se converteu, aceitou Jesus, mudou de vida, depois ela saiu da cadeia e se tornou membro da nossa igreja. Então presta atenção, irmãos, não importa quem você foi, quem você era, o que importa é que o amor de Deus ele é cumprido o suficiente, para quê? Para te perdoar em todas as áreas da sua vida, desde o Éden até Jesus voltar, seus pecados estão perdoados. E também o amor de Deus ele é largo o suficiente, para te dizer que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Todos, fala assim comigo, todos. Então não são os mais bonzinhos, cheirosinhos, são todos, todos. Ou seja, a largura alcança, e é profundo o suficiente para ir ao inferno em nosso lugar e tomar as chaves da morte. Você sabe que você estava condenado, e o inferno não é tudo, porque você estava condenado a sofrer a ira de Deus. Tem uma definição de inferno que eu gosto muito, que é o quê? Quando fala inferno, o que você imagina? O fluxo, o Valdemar ali, Barreira Grande, você imagina, a 17, isso aí é o inferno também. Calor, quentinho, Sei lá, irmãos, você imagina aí, mas eu imagino, acho que por filme, essas coisas, um lugar em muitas chamas, e as pessoas agonizando, queimando, e de fato deve ser isso, mas tem uma definição que eu gosto muito, que é o quê? E você pode até pesquisar, ler o livro Apocalipse Sem Mistério, que esse livro é bom, que o inferno, ele nada mais é do que a presença de Deus. As pessoas que não conhecem a Deus, vão ser lançadas diante da presença de Deus, mas por que elas vão sofrer eternamente? Porque elas não têm a mesma natureza e a mesma essência de Deus. Qual é a essência de Deus? A Bíblia diz que ele é fogo consumidor. E aos seus ministros ele faz o quê? Labaredas de... Como que é a música? Deixa queimar, deixa queimar. Então presta atenção, eu e você nós somos feitos labaredas de fogo. Então quando nós estamos diante da presença de Deus, não é inferno para nós, é desfrute. Mas para aqueles que não têm o fogo de Deus queimando em deles, isso vai ser o quê? Uma tormenta eterna. Então presta atenção, eu creio nisso, que eles vão estar diante da presença de Deus, mas não vão poder desfrutar. Por quê? Porque não aceitaram o Filho e não tiveram a mesma natureza, e aí vão sofrer eternamente. Então, nós não queremos isso para as pessoas que estão ao nosso lado, nós queremos pregar o Evangelho para que elas se tornem esse fogo consumidor. Você pode dizer amém? Então, é o que eu estava falando, você foi livrado dessa ira, e você foi livrado também do inferno eterno.
Você não foi livrado de Satanás. Fala para o seu irmão isso. Você não foi livrado do diabo. Você foi livrado de Deus. Mas graças a Deus que não tem mais juízo sobre você. Aleluia. Outra dimensão do amor de Deus é que Ele é o autossuficiente para te levar ao céu e te fazer sentar à destra do Pai. Você sabe quando Jesus subiu às alturas? Nunca tinha acontecido isso, um homem subir aos céus. Mas agora tem um homem sentado lá, um homem que é Deus. E quando Ele entrou na figura de homem, eu e você agora podemos entrar também. E a Bíblia diz em Efésios que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então isso também dá uma pregação, mas presta atenção, você precisa se ver dessa forma, como alguém celestial. Então você está numa posição superior, quando você entra debaixo disso. Então para finalizar, a largura, ela abrange a todos, indistintamente, não importa. Não importa a raça, língua, tipo, se é gordinho, magrinho, feinho, bonitinho, altinho, baixinho, rico, pobre, não importa. O amor de Deus, a largura, ela vai alcançar a todos. Não é por mais que você está aqui. Olha para o seu irmão, não tem ninguém igual aqui, irmão. Talvez alguns irmãos aí, né? Mas de resto é tudo uma família, uma etnia, uma cara, um biotipo. Isso mostra o quê? Que Deus, Ele alcança a todos. Essa é a largura do amor de Deus. E o comprimento é que abrange todos os tempos, alcança todos de todos os tempos. Deus não muda, de Adão até hoje, os que ainda vão ver a salvação. Então, assim como o amor de Deus abrange todos os tempos, na sua vida também. É que nós estamos sujeitos ao tempo, mas o amor de Deus abrange o comprimento de toda a sua vida. Isso aqui é meio complexo de entender. Por quê? Porque nós estamos sujeitos ao tempo, mas Deus não está. Então, o perdão de Deus para você é um perdão completo. Diga amém. Mas nós não vivemos isso. Mas nós vamos viver em nome de Jesus, nós vamos ter essa revelação. De que o quê? Se você já pediu perdão, você não precisa ficar todo dia pedindo perdão. Mas o que nós fazemos, porque não compreendemos ainda o comprimento do amor de Deus, é fazer o quê? É você se torna um crente católico. Quem que é o crente católico? Você não se confessa mais com o padre, mas você se confessa com Deus. Deus se tornou seu confessionário. Por quê? Porque você não entendeu ainda o comprimento, que não importa, Deus te perdoou lá atrás, o perdão que Ele te deu lá atrás, alcança todos os seus pecados. Tudo que você vai ainda pensar em fazer, você nem sabe o que vai fazer, Deus já perdoou, porque esse é o comprimento. Mas quando nós não compreendemos, nós vivemos esse crente o quê? Esse crente católico. Você chega diante de Deus, ô Senhor, me perdoa lá aquele pecadinho. Aí você erra de novo, ô Senhor, me perdoa. E Deus está lá, mas eu já te perdoei. O meu perdão, ele é completo. Tem até a música, seu perdão é completo. Então fala para o seu irmão, largura, comprimento. E agora vamos falar da altura. Então, como eu falei, a altura é a distância entre o céu e a terra. E Deus, Jesus, Ele teve que trazer seu Filho, esvaziado de toda a majestade. Irmãos, é que a gente não compreende isso, né? Mas a altura, a distância, que é um Deus criador, vir e se tornar uma criação. Meu Deus do céu. A altura disso era muito grande. E para você ver como que era complicada a salvação do homem. Porque não tinha outra forma disso acontecer, a não ser o próprio Deus ter que se diminuir. Você já percebeu que em todas as outras coisas, Deus deu uma palavra e aconteceu? Por exemplo, Deus falou o quê? Haja luz. Aí a luz se fez. Deus falou também, haja separação entre terra, céu, mar, etc. E aí aconteceu. Mas você não vai ver Deus fazendo o quê? Haja salvação.
Por quê? Porque o negócio era muito mais complexo. Porque envolveu o derramamento de sangue, envolveu a aliança. Então, o que precisou? Precisou Jesus vir, da mais alta altura. Eu não sei, eu não consigo nem compreender isso. Como que é isso, né? Você criou, mas você vai se esvaziar. E vai passar todos os processos, porque Jesus não pulou nenhum processo. Você vai entrar lá, né, no ventre de Maria, vai ser gerado, vai ser um embrião, vai crescer as semanas, os mês-versário, como que é, as semanas da grávida, aí você vai nascer, aí você vai crescer, vai aprender, vai se submeter. Então presta atenção, essa é a altura do amor de Deus por você. Deus, Ele se esvaziou. E o melhor de tudo, para vir morar dentro de você, porque esse Deus agora, todo-poderoso, Ele habita dentro de você. Mas a altura é algo incomparável, incompreensível. Talvez quando nós formos glorificados, nós vamos entender o tanto de majestade que Ele se esvaziou para poder ser igual a nós. Mas por conta disso, hoje nós somos iguais a Ele, diga aleluia. Então essa é a altura, e a profundidade é a maior expressão do amor de Deus. Como eu falei, todos deveriam ir para o inferno, estar diante de Deus, né, e sofrer a ira, mas Deus, Jesus, morreu em nosso lugar. Ele suportou o sofrimento infinito para expiar os nossos pecados. Então você sabe que Jesus lá na cruz, Ele falou uma frase, né? Qual que foi a frase? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que é o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Por que Ele falou isso? Você vai ver Jesus sempre se referindo a Deus como Pai. Por quê? Porque Jesus veio para apresentar o Deus Pai. Até então ninguém conhecia Jesus como Deus Pai, mas Jesus veio e começou. Como Ele começou? Quando orares, como que vocês vão orar? Pai nosso que estais no céu. Para quem estava na época, olhou aquilo e falou, mas como assim Pai? Tem um Pai no céu? Porque até então era Deus, Jeová, não sei o quê. Então Jesus veio apresentar. Então você vai ver que sempre Jesus fala, né? Pai, Pai. Quando Ele vai multiplicar os pães. Então é sempre a expressão de Pai. Mas aqui Ele não falou Pai. Ele falou o quê? Deus. Por quê? Porque nesse momento que Ele estava lá na cruz, Ele foi separado da comunhão. Jesus nunca tinha experimentado a separação da comunhão com Deus, com o Pai. Mas nesse momento, por conta do meu e do seu pecado, Ele teve que ser separado dessa comunhão. E aí a comunhão foi desfeita. E aí o que acontece? Você não enxerga mais como Pai, você enxerga como um Deus. Ou seja, Deus meu, por que você me desamparou? O que era aquele desamparo? Deus teve, por conta do pecado, a gente fala, né, que virar as costas para Jesus. Só que Jesus nunca experimentou isso. Por quê? Porque Ele estava lá na Trindade. Então, o maior sofrimento de Jesus não foi nem ao inferno, mas foi a separação que Ele teve. E essa separação por quem? Por mim e por você. E aí a Bíblia diz que Ele morreu, foi levado ao inferno, né? A morte não o tomou, mas Ele desceu até a morte, e Ele fez o quê? Tomou a chave da mão do diabo, aleluia. E aí, com essa chave agora, Ele se torna o quê? O Rei da vida, o Senhor da vida. Então para você e para mim, essa é a profundidade do amor de Deus. Você jamais vai experimentar isso em outra experiência na sua vida. A gente gosta de falar, né, que a prova, eu vou fazer uma pergunta aqui, qual que é a prova que alguém te ama? Responde aí para a pessoa do seu lado. Sabe qual que é a maior prova? Vamos ler Romanos 5. Romanos 5:5. É o versículo 8. Mas Romanos 5:5. Diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos, meu Deus, esse versículo aqui. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Verso 8.
Olha aqui, ó, a maior prova de que alguém te ama. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a maior prova de amor de alguém, de um marido, de uma mulher, que pode ter para a pessoa, é quando você decide morrer por ela. E essa foi a maior prova de que Deus te ama. Qual é a maior prova? Hoje você pode olhar e falar, Daniel, as coisas espirituais são muito, eu não consigo tocar, não consigo ter de fato uma prova. A prova é essa. Qual que é a prova? Qual é a prova que você é amado? Que você é amada? É de Cristo, Ele morreu por você. Essa é a maior prova. Você não precisa ficar esperando algo aparecer, um anjo, receber uma palavra, uma profecia. Ah, não, ainda não tive a revelação, estou esperando o meu tempo. Não, a maior prova para você é de que Cristo já morreu no seu lugar. Essa é a prova. A cruz é a prova de que eu e você, nós somos amados por Deus. Então prestem atenção, irmãos. Essa pode parecer para você uma mensagem simples, básica, para novo convertido. Mas não sei você, quando eu vou falando do amor de Deus, eu vou me empolgando aqui. Eu vou ficando empolgado porque coisas vão acontecendo dentro de mim. Então isso aqui é muito importante, você compreender essas dimensões, o quanto Deus te ama. E eu oro para que você, em nome de Jesus, seja, igual eu falei aqui, laçado de uma vez por todas por esse amor. Eu dei a definição aqui, né? O pastor Naor, ele gosta de ensinar dessa forma e eu gosto muito disso. Que é o quê? Como eu sei, e a gente pode aplicar para o amor também, mas como é que eu sei que eu tenho um chamado da parte de Deus? Como é que eu descubro se eu tenho de fato um chamado da parte de Deus? E aí ele fala, tenta fugir desse chamado. Se você conseguir fugir, esquecer e não entrar mais nessa questão, não é um chamado de Deus para você. Então faz esse teste, eu já fiz várias vezes. Já quis abandonar o que Deus me chamou, mas não adianta. Deus me pega na curva, vai atrás de mim. Entra ali, Ele dá um jeitinho, aparece na equação. Então, é a mesma coisa com o amor de Deus. A mesma coisa. Não estou falando, essa pregação não é para você sair aprontando aí para ver, não, vou aprontar para ver se Deus me ama mesmo. Não é para gerar isso na igreja. Pelo contrário, quanto mais amado e perdoado, mais você vai estar querendo receber mais esse amor. Não é o contrário. Quanto mais amor, eu sou amado mesmo, sou perdoado, então eu vou sair, vou pecar, vou fazer tudo que eu quiser. Não, aí você não conheceu o amor de Deus de verdade. Porque quando você conhece, isso se torna uma firmeza dentro do seu coração. Ed, por favor. Então, nesses dias nós vamos pregar o evangelho. Fala para o seu irmão do lado, prega o evangelho. Mas se você não tiver alicerçado nisso aqui, não tem evangelho. Por quê? Porque como eu falei, essa é a base de todas as outras coisas. Você descobrir, permanecer, compreender e conhecer o quanto Deus, Ele te ama.